Olá, continuamos com o módulo 3, agora com a aula 4, onde vamos abordar os temas das grandes glaciações do Proterozoico e a origem da multicelularidade, também a biota de Ediacara. Então, são os principais eventos que ocorreram, as principais novidades que aconteceram no final do Pré-Cambriano. Nós vimos no final da terceira aula deste módulo as principais crises e respostas evolutivas ocorridas durante o Pré-Cambriano. Tudo que tem nessa figura tem relação com a fotossíntese. Afinal, foi o aumento gradativo da concentração de oxigênio na atmosfera que permitiu a origem da respiração celular. Com o aumento da concentração de oxigênio para além de 1% do seu teor atual, ou seja, acima dos 21% que temos hoje, isso possibilitou a origem dos eucariontes e, com isso, também, depois, a reprodução sexuada, permitindo a aceleração dessa evolução, introduzindo novidades, introduzindo variabilidade. Já depois, a concentração de oxigênio aumentando para 6 a 8% do teor atual, foi possível levar à multicelularidade. E mais adiante, então, com o acúmulo de oxigênio na atmosfera, foi possível criar a camada de ozônio, que permitiria mais adiante, no Fanerozoico, a ocupação da mente terrestre. Por que a concentração de oxigênio é tão importante para a multicelularidade? Porque a multicelularidade depende da formação de tecidos. E o que faz com que as células se mantenham juntas entre si, a cola que mantém essas células juntas, é o colágeno. E para a síntese do colágeno, se precisa uma boa concentração de oxigênio. Desta forma, a vida começou a se diversificar, tanto fisiológica quanto morfologicamente, surgindo então as primeiras evidências seguras de metazoários. Mas a produção de oxigênio resultante da fotossíntese não foi responsável apenas por novidades evolutivas. Ela também foi responsável pela grande modificação da Terra, tanto dos oceanos, da atmosfera, como do clima, como veremos agora. Reparem que aqui no final do Neoproterozoico nós temos os dois últimos períodos chamados de Criogeniano e Ediacarano. São os dois períodos dos quais vamos falar nesta última aula do módulo 3. Por que Criogeniano? Crio vem de gelo, e esse nome foi dado porque esse período foi palco de 3 grandes glaciações de escala global, conhecidos como eventos de terra-bola de neve ou em inglês Snowball Earth. As causas exatas que levaram a esses eventos de tão grande escala, de glaciação de tão grande escala, ainda são motivo de debate. Mas, certamente, eles não poderiam ter acontecido se não fosse pela fotossíntese que tinha acumulado oxigênio antes. Ou seja, mesmo que a fotossíntese por si só não tenha sido a causa responsável pelas glaciações, foi ela que montou o cenário para que isso fosse possível, já que antes dela acontecer e acumular oxigênio na atmosfera, os gases, a composição da atmosfera era predominantemente de gases de efeito estufa, que retinham o calor da Terra. Alguns autores argumentam que talvez as causas sejam tectônicas, pela configuração dos continentes, que a gente vê na figura ali central, que era bem diferente da configuração atual, e pela formação e exposição de rochas frescas que ajudam na captura de gases de efeito estufa, captura de CO2, através do intemperismo químico. Foi a mesma tectônica e a atividade vulcânica resultante da tectônica que também ajudaram a Terra a sair desses eventos de glaciação global. Afinal de contas, através do vulcanismo são jogadas grandes quantidades de CO2 na atmosfera, que levam então a um aumento do efeito estufa e podem reverter essas glaciações de grande escala. Além desses eventos climáticos de grande escala, nós tivemos também o surgimento de várias novidades no mundo dos seres vivos. Por exemplo, em rochas da China, afloramentos da China, de 590 milhões de anos, foram encontrados embriões de metazoários em estado de clivagem que sugerem que seriam dos primeiros bilatérios, ou seja, daqueles animais com simetria bilateral. Além disso, foram encontrados também fósseis de algas, esponjas e cnidários. Após o último grande evento de glaciação, do Criogeniano, começa o último período do Neoproterozoico, que é o Ediacarano,
O nome ediacarano vem das colinas de Ediacara, na Austrália, que é onde foram encontrados fósseis excepcionais de uma biota completamente diferente, que é conhecida como a biota de Ediacara. Embora muitos paleontólogos se refiram a estes organismos como membros da fauna de Ediacara, talvez o termo mais correto ainda seja chamar de biota de Ediacara, já que é difícil atribuir uma afinidade biológica a todas as espécies deste grupo, embora algumas já tenham sido atribuídas ou reconhecidas como ancestrais de filos que existem hoje. Mas tem algumas formas que são muito distintas de tudo que conhecemos. É difícil realmente encaixar nos filos conhecidos. Algumas dessas formas ficam apoiadas parcialmente enterradas no substrato, outras ficavam horizontalmente apoiadas sobre o substrato, outras ficavam eretas sobre o substrato, usando uma espécie de disco de fixação no substrato. Então, enfim, várias formas diferentes. Aqui nós temos uma representação de como que seria um ambiente desses, na época dessa biota de Ediacara. Então, de acordo com várias localidades onde esses fósseis foram encontrados, essa biota teria habitado uma grande variedade de ambientes, desde marinhos rasos a profundos, sempre marinhos, desde rasos a profundos. Aqui nós temos algumas fotografias da Assembleia do Mar Branco. Temos, por exemplo, a Paravancorina na parte superior, que talvez seja um ancestral de Trilobita. Temos Charniodiscos à direita, Sprigina. Então, temos algumas formas que lembram alguns filos conhecidos. Paravancorina não lembra um trilobita em si, mas lembra uma forma larval de trilobites que depois aparecem no Cambriano. Mas outras não são tão fáceis de atribuir. Por exemplo, Dickinsonia. Dickinsonia, que está no centro, na parte inferior da figura. É difícil de imaginar que isso aí fosse um animal, porque não dá para ver nada que se assemelhe a uma boca, por exemplo. Mas estudos recentes mostraram que, fazendo uma análise por biomarcadores das rochas onde estavam esses fósseis, se encontraram moléculas que são típicas de metazoários, ou seja, isso indica que provavelmente a Dickinsonia era um metazoário, ou seja, um animal primitivo. E fazendo referência a essa descoberta dos biomarcadores característicos de metazoários em Dickinsonia, saíram notícias por aí, por exemplo, essa aqui que diz: diga olá a Dickinsonia, o mais novo e mais antigo membro do reino animal. Então, damos as bem-vindas a Dickinsonia ao nosso grupinho de metazoários. Então, algumas das controvérsias que giravam em torno dessa biota de Ediacara, aos poucos vão deixando de ser controvérsias por causa dessas novas descobertas. Por exemplo, a gente se perguntava, será que são representantes antigos de filos de metazoários que existem ainda hoje? Será que são representantes de um reino extinto? Tinha propostas também de que poderiam ser colônias de procariontes, ou mesmo líquens fósseis. Então, mesmo que todos eles não estejam no mesmo grupo, assim, nem todos eles sejam metazoários, aos poucos a gente vai conseguindo elucidar o que cada um deles representa. Outro enigma relacionado com os fósseis de Ediacara é o fato deles ficarem tão bem preservados, sendo organismos de apenas corpo mole. E ficam depositados muito bem preservados em depósitos siliciclásticos de textura arenosa, que geralmente representam ambientes de alta energia, que são bem arejados, então tem oxigênio. Então, provavelmente, eles deveriam ter filmes microbianos por cima que protegeriam os restos da decomposição imediata após a morte. Outro evento evolutivo marcante do final do Pré-Cambriano é o surgimento dos primeiros esqueletos mineralizados. São uma variedade relativamente limitada de formas, são comuns algumas com formato de concha realmente, e outros com formato de tubos total ou parcialmente mineralizados. Alguns também já foram atribuídos a alguns grupos taxonômicos específicos, que variam de cnidários, anelídeos, foraminíferos, mas outros ainda é incerto.
Tem uma reportagem e um vídeo que foram postados no Moodle que mostram exemplos de ocorrência desse tipo de fósseis em afloramentos encontrados no Paraguai, próximo à fronteira com Mato Grosso. Então, nós vemos que tinha, nessa reconstrução, nesse desenho, tinham estromatólitos com formato de trombólito, que serviam, por sua vez, também de substrato para esses outros organismos com esqueleto mineralizado. Que são, basicamente, o que aparece nesses afloramentos são a claudina e a corumbela. Então, vimos que alguns eventos-chave para a evolução da vida no Pré-Cambriano foram, fundamentalmente, a fotossíntese, que abriu caminho para tudo o que veio depois. Aí isso levou ao grande evento de oxigenação, que permitiu o surgimento dos primeiros eucariotos. Depois da reprodução sexuada, isso promoveu a diversidade e acelerou a evolução. Aí surge a biota de Jacara e as primeiras partes mineralizadas. E ali nós temos um cenário montado para ver uma grande radiação que vai acontecer já no início do Fanerozoico no Cambriano. Então, no início do Cambriano, essa explosão de diversidade que vocês vão ver com a professora Ana Karina, na realidade é como preparar uma receita quando os ingredientes já estão todos prontos, quando já estão todos à mão. Quando nós vemos uma receita sendo preparada na TV, nós olhamos e de repente em 15 minutos se prepara um prato complexo. Mas isso é porque estava tudo à mão. Todos os ingredientes estavam cortados, preparados, lavados. Então, todo o pré-cambriano foi como um preparo dos ingredientes da receita. Teve várias novidades que surgiram, as coisas foram lentas, mas no final do pré-cambriano as coisas começam a acelerar e todos os ingredientes estão prontos para essa grande explosão de diversidade do cambriano que vão ver logo depois no módulo 4 com a professora Ana Karina. Então, fazendo uma síntese do que vimos do pré-cambriano nesse módulo, nós vimos que a Terra se transformou completamente, desde uma Terra com uma atmosfera anaeróbia para uma Terra com uma atmosfera aeróbia. Esse acúmulo de oxigênio na atmosfera também propiciou a formação de uma camada de ozônio que forneceu proteção contra a radiação ultravioleta. O início da reprodução sexuada também promoveu a variação genética dos organismos, e isso foi chave para o aumento da diversidade, para acelerar a evolução. Antes disso, o mundo era praticamente estático, com uma evolução extremamente lenta. Então, nós vimos que a maior parte da vida na Terra foi vida no pré-cambriano, mas foi uma vida microscópica de lenta evolução. Já depois, quando entra no Fanerozoico, as coisas vão acontecer numa taxa muito mais acelerada, muito mais rápida. Mas porque os ingredientes, tudo que era preciso, tinha sido formado já no pré-cambriano.